Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo a mais um Catequese Ponto a Ponto. Este é o ponto 61 e nós vamos tratar hoje sobre a importância dos profetas, a importância dos patriarcas. Nós vamos tratar dessa temática que é tão rica. Então nós estamos evoluindo o tema da relação dentro dessa temática da primeira parte da profissão de fé. Eu creio, nós cremos, o capítulo 2, Deus ao encontro do homem, o artigo 2. Estamos dentro ainda das etapas da revelação. Deus elege Abraão, e neste ponto 61 nós vamos ter a ampliação do conceito. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Isso é muito importante porque quando nós tratamos desse tema, expande um pouco a nossa maneira de pensar sobre os personagens bíblicos do Antigo Testamento, como é que eles repercutem na nossa vida de cristãos hoje, no tempo, como fizeram durante toda a história da Igreja. Então, qual é a fundamentação real desta argumentação do ponto número 61? Bom, o item 61 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai destacar a importância dos patriarcas, dos profetas e também outras figuras do Antigo Testamento, reconhecendo esses personagens como santos em todas as tradições litúrgicas. A profundidade desta afirmação revela que não apenas a veneração dessas figuras, mas também o papel fundamental que elas tiveram, que elas desempenharam na história da salvação, na relação entre a humanidade e Deus. Entre Deus e a humanidade também, se pudéssemos falar isso, porque é Deus que vem. Então, primeiro ponto que surge daqui, a veneração dos santos na tradição da Igreja. Bom, os patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, são fundamentais para a história do povo de Israel, mas também para a fé cristã. A tradição judaico-cristã, ela vê Abraão como um modelo de fé, conforme nós temos mencionado dentro da carta aos Hebreus 11, 8, 10. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa passagem, como eu falei já no item anterior, no item número 60, é uma passagem que vai exemplificar muito essa disposição de Abraão, de confiar em Deus. Esse é um aspecto central para a sua santidade, mas também para a santidade de qualquer pessoa que ouve o chamado de Deus, que atende o chamado de Deus. De maneira especial, esses catequizandos que estão à sua frente, as pessoas que você tem que apresentar a fé, eles também têm o seu chamado. A pergunta é, eles obedecem esse chamado? Para onde quer Deus que eles caminhem? Como eles vão caminhar? Quais são os rumos que eles devem tomar? E aqui é muito interessante porque o ato de fé de Abraão é tão profundo, que ele responde este chamado sem saber exatamente para onde ele vai, como ele vai. Então, é o aspecto da santidade do ponto de vista de quem ouve o processo, ouve o chamado de Deus. Quem assume um propósito. Outro tema que emerge desse pequeno ponto, porque é um pequeno ponto, são poucas linhas o número 61. O papel dos profetas. O papel dos profetas. Profetas como Moisés, como Isaías, como Jeremias. Como assim Moisés profeta? Sim, ele fala em nome de Deus. Ele é a própria boca de Deus que sobe ao monte e traz as palavras de Deus. Ele trouxe o decálogo, ele trouxe os mandamentos de Deus. Então ele é profeta, sim. Ele não é só um líder, não é só um libertador, ele é um profeta. Moisés é aquele que une mais traços da prefiguração do Messias, porque ele tira o seu povo de um ambiente inóspito, que o Egito representa o pecado, né?
todo o sofrimento que o pecado traz, né? O pecado que te afasta de Deus, então era o faraó que afastava as pessoas de irem ao deserto para louvar a Deus. Então o pecado, o Egito é a visão do pecado, o faraó é o mal que nos intercepta quando nós queremos fazer algo de bom. O sofrimento da escravidão e também a escravidão que causa em Moisés é quem sai daquela situação e tira o seu povo junto. Aí nós temos Isaías, Jeremias, todos esses profetas, eles desempenham um papel crucial na transmissão da mensagem de Deus ao povo. Eles não são apenas, eles não apenas preveem eventos futuros, mas eles chamam o povo a encarar a realidade cotidiana, em buscar no seu dia a dia arrependimento, transformação de vida, metanoia. A função profética é conhecida como dom especial, é um chamado divino. Quando nós pegamos o livro, o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim, a profecia dele vai falar disso, antes de formá-lo no ventre, eu te conheci, antes que saísse de tua mãe, eu te consagrei, as nações te dei por profeta. Então, cada pessoa, cada homem, cada mulher é conhecida por Deus, é querida por Deus, é enviado por Deus. Então, esse enviado é uma vocação que cada um de nós tem, essa divinidade. Já falei isso, entender esses profetas, entender esses personagens bíblicos, é entender a nossa dignidade de seres humanos, a nossa dignidade de cristãos, de missionários, de vocacionados, de sacerdotes, de profetas, de reis. A santidade dos profetas é, portanto, reflexo do compromisso com a missão divina. E esses profetas, eles exemplificam aquilo que nós somos. Aquilo que você é, você como catequista, você como teólogo, você como evangelizador, você como pai, como mãe, como padrinho, madrinha, como sacerdote, como religioso consagrado, todos nós temos um propósito. Esse ponto número 61, ele vai fazer essa reflexão sair. Então, esse é um ponto muito caro quando os senhores forem tratar esse tema. Deem uma repassada nele. O magistério da igreja vai trabalhar esse conceito de veneração dos santos. O magistério da igreja, os padres da igreja, desde o Concílio de Trento, 1545, 1563, enfatiza a importância da tradição, a necessidade de viver, de venerar, de honrar os santos, afirmando que eles intercedem por nós diante de Deus, mas também eles nos dão sinais, pistas de como viver diante de Deus. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, ele reforça essa ideia, destaca que a comunhão dos santos que está no nosso credo é parte essencial da vida da igreja, ou seja, é nos passos deles, na convicção deles, na convicção de Abraão, de Isaac, de Jacó, na convicção dos profetas, Moisés, Jeremias, Isaías, na convicção destes homens que deram a vida, de um São Francisco, de um São Bento, de uma Santa Clara, de uma Santa Teresinha, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Padre Pio, de um São João Paulo II. Todos os fiéis que estão em Cristo têm parte na vida e na missão profética, sacerdotal e régia pelo batismo. Então, todos os homens e todas as mulheres banhados pelo batismo, eles vivem. Então, essa vivência, ela se perpetua. Nós somos guardiães dessa santidade, desta vocação, desta promessa e desta missão. Santo Agostinho vai afirmar que os santos são modelos da vida cristã. E são também um testemunho da graça de Deus atuando na vida humana. Santo Agostinho olhava para aquelas pessoas que tinham mudado de vida assim, se eles puderam, por que não eu? São Tomás de Aquino, na Suma, ele discute a santidade como já participação na vida divina. Os santos, eles são instrumentos da graça. A graça que passa através dele, através das quais realiza a vontade entre os homens. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, Pega uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher assim, frágil humanamente olhando, mas potente vocacionalmente olhando. Por quê? Porque ela está tão imbuída da sua vocação, da sua missão
de olhar para todas as pessoas, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as religiões e ser Cristo para elas. E levar Cristo para elas. Nos momentos mais terríveis, antes da morte, no meio de uma doença, até mesmo dando um destino para um corpo já sem vida, mas é uma mulher. Me chama muita atenção a frase do prefeito de Calcutá, quando pediram para que ela e as irmãs da caridade fossem embora de Calcutá. Ele disse: o dia que as suas esposas, suas filhas vierem fazer o que elas estão fazendo, eu dispenso as religiosas cristãs. Eu mando eles embora. Né? E isso é uma potência muito grande, quando você é reconhecido como necessário para o mundo. Isso é santidade. Isso é santidade. Que seria da juventude, dos jovens, das famílias, se nós não tivéssemos as palavras das jornadas mundiais, o esforço de homens como João Paulo II, né? E o Papa Francisco, e o Bento XVI, e um Pio XII, né? E um Pio V, pessoas que fizeram a sua caminhada e deixaram sinais, deixaram vida, deixaram esperança. Então, esse ponto número 60, que é um ponto pequenininho em tamanho, mas grande em temáticas, ele quer que nós trabalhemos, senhores catequistas, teólogos, o reconhecimento da santidade, desde os patriarcas, nos profetas e nas figuras do Antigo Testamento, e também chegando às figuras atuais. Essa concepção de que a santidade permeia toda a história da salvação, e cada santo nada mais é do que um farol a iluminar um caminho para se chegar à terra prometida, para se chegar ao céu, para se chegar à casa do Pai. Isso tudo é muito importante para entender a relação entre Deus e a humanidade, refletindo essa continuidade da revelação divina, da importância da fé na vida dos crentes. Essa veneração é uma prática profundamente enraizada na nossa tradição litúrgica da igreja. Então, todos os dias nós temos vários santos para meditar. Não para adorar, não. Né? A veneração dos santos ela é apenas aquilo que poderíamos dizer assim, são páginas de um diário de alguém que deixa uma herança escrita para os seus filhos, para os seus amigos. É uma carta. Cada homem e cada mulher que vive a santidade deixa, através de seus exemplos, páginas vivas do Evangelho para serem relidas pelas pessoas. Páginas vivas do Evangelho. Esse deveria ser o desejo de todo cristão, de toda cristã. Então, enfatizem isso para os seus catequizandos, enfatizem isso para as suas comunidades, para os pais deles, que são os primeiros catequistas. E assim, os seus filhos serão expressão do exemplo da santidade. Papa Francisco fala muito disso nos últimos tempos. O santo da casa ao lado. Seja o santo da casa ao lado para a família que mora à esquerda, à direita, ao sul e ao norte da tua casa. Seja o santo da casa ao lado. Faça essa experiência. Seja o santo dentro da sua sala de catequese, seja o santo no seu local de trabalho, seja aquele que é sacerdote, rei, profeta e faz jus ao batismo, e o Espírito Santo que lhe embebe a vida. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.